Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia. Graças a Deus, estamos muito alegres. Estava conversando com o pastor Daniel, quando chegamos aqui, que a ansiedade era tanta de chegar aqui que a gente chegou bastante adiantado, mas glória a Deus. Um passeio, fomos aqui na farmácia, fizemos o que tínhamos que fazer e estamos aqui nesta manhã. Para quem ainda não me conhece, sou o presbítero Sérgio, seu irmão em Cristo, membro desta igreja, desta casa. Está comigo a minha esposa, nossa irmã Cláudia. Dá um sinal aí, como a gente tem o costume de dizer lá na nossa congregação, lá em São João de Meriti, né? É a mulher mais bonita do mundo, para mim. Não tem outra, não existe outra. Não posso me referir a ela de outra maneira. Queridos, nesta manhã, iremos estudar sobre a realidade bíblica do inferno. E a verdade prática diz: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. É um alerta para toda a igreja do Senhor. Mas o interessante é que esta lição ela vai tratar de um assunto de suma importância. Devemos crer na realidade do inferno. O inferno existe. Ainda não foi inaugurado, não tem ninguém ainda no inferno. Mas o inferno existe e foi preparado único exclusivamente para Satanás, o inimigo de nossas almas, e para os anjos que se rebelaram contra Deus. E eu louvo e agradeço o nome do Senhor, que nesta manhã iremos aprender a respeito de um assunto que é realidade. Mas olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga nesta manhã: o inferno é uma realidade, mas não para você. O inferno é uma realidade, mas não para você, para mim, para nós. Iremos falar de um assunto que é uma realidade, um fato que não pode ser negado e não pode deixar de estar em evidência em nosso meio. Tem muita gente ainda que, nos tempos que vivemos, que já não dá a devida importância para esse assunto. Mas eu louvo e agradeço o nome do Senhor nesta manhã, que este alerta, para que estejamos apercebidos. Nós temos esse privilégio nesta manhã de estudar a respeito da realidade do inferno. Comentário da introdução nos diz: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu, nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a residência atual de muitos, a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno e mostraremos que negar esta doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Ou seja, negar a existência do inferno é negar a eficácia do sacrifício expiatório do Senhor Jesus por nossas vidas. Foi desse castigo eterno que o Senhor nos livrou. Foi desta realidade triste, que é o fim de todas as coisas, a verdadeira morte.
e se diz a morte eterna, que é o inferno. No tópico 1, o pensamento nos fala a respeito do pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mentes cauterizadas, os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por um tempo provisório. Porém, durante este tempo provisório, durante este período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então nós vamos entender que tanto aquela pessoa que está totalmente entregue a uma vida dissoluta, primeiramente ela vai negar a existência do inferno. Alguns filósofos, nós vamos, conforme o comentarista diz, eles vão afirmar que a realidade do inferno, a realidade bíblica do inferno, não é compatível aos pensamentos modernos. Ou seja, Deus, nós vamos ver através da lição, alguns filósofos vão tratar esta questão como Deus ser um Deus de amor. Ele de maneira alguma iria preparar um lugar de tanto sofrimento e ainda mais um sofrimento eterno. E alguns teólogos modernos e pós-modernos, eles trazem as suas teses para afirmar que o ensino a respeito do inferno, do que a Bíblia diz tangente ao assunto inferno, condenação eterna, é um assunto que precisa ser erradicado da Bíblia por ser um ensino pagão. Conforme falamos nesta manhã, o inferno é uma realidade, uma triste realidade. O inferno não é brincadeira. E o diabo, ele trabalha dioturnamente para nos tirar a perspectiva de alcançar o céu. O interessante é que esta madrugada, minha esposa até percebeu e me perguntou se eu levantei de madrugada para estudar. Eu perdi o sono cerca de 2 a 2:30 da manhã. E ao longe eu escutava alguns estampidos, alguns identificando de arma curta, outros de arma longa, que tem aquele barulho singular. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração a respeito da guerra. A gente entende que em algum lugar está acontecendo uma guerra. E o Espírito Santo, ele me transportou nesta madrugada e me fez observar que o inferno é uma realidade. E o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele declara uma guerra todos os dias contra mim e contra você, contra nós, contra a igreja do Senhor. Esses ensinos pós-modernos de alguns teólogos que se deixam levar por essa via de pensamento nos traz a clara conclusão de que o inferno, o diabo, ele não está de brincadeira. Ele trabalha pesado para mudar a mente da igreja dos tempos atuais.
E isso é uma tristeza quando falamos assim desta maneira, porque percebemos que dificilmente o diabo vai conseguir mudar a mentalidade de algum de nós que aprendemos da maneira correta. E desde o início da caminhada, nós aprendemos que o inferno é uma realidade, não preparada para o homem, mas preparada para o diabo e para os seus anjos que se rebelaram contra Deus. Mas isso também é uma realidade para a vida daquele que não está apercebido em tudo que a palavra do Senhor nos alerta a respeito do risco que corremos a todo momento de perdermos a salvação. Esta é uma realidade do inferno, do diabo, e nós nesta manhã estamos aqui para aprender e nos guardar como a verdadeira igreja do Senhor, para estarmos adquirindo conhecimento, para não pecarmos, como diz a palavra do Senhor, escondendo a palavra em nosso coração, para não pecar contra o Senhor, e esta triste realidade não faça parte, e nós não estejamos dentro da casa do Senhor perdendo tempo, porque tem muita gente dentro da casa do Senhor perdendo tempo, passando tempo, aprendendo e se deixando levar por alguns ensinos, e como veremos mais para frente que Paulo vai falar, ensinamentos de homens que trazem doutrinas de demônios. Amém? Amém. Não te preocupa não. Não é para nós essa realidade. É uma realidade, mas não é para nós. No tópico 2 vai falar a respeito do ensino do universalismo. Outro argumento frequente atualmente é o falso ensino de que no final de todas as contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haverá diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. Eu preciso parar aqui neste ponto para comentar nesta manhã. Como diz aí um dito aí dos tempos atuais, o golpe está aí, cai quem quer nesse golpe. Não é verdade? Está aí. De tudo que a gente lê, de tudo que a gente já ouviu falar. Agora, como pode esse ensino se introduzir e alguns se levantarem para dizer que o mesmo destino de um assassino cruel será o mesmo destino de uma pessoa que se esforçou, porque é uma luta diária para abrir mão. Eu costumo dizer que é uma luta, a maior luta que travamos contra o nosso próprio eu, contra as nossas próprias vontades, para se sujeitar ao Senhor, para que ao final todos venham alcançar o lugar de descanso eterno. Imagine você e eu assentados na mesa naquele grande dia, celebrando as bodas do Cordeiro, e olharmos para o lado e vermos Adolf Hitler sentado à mesa. Não tem como, pastor William, não tem como, pastor Daniel, não tem como, irmãos. Não há como isso acontecer. Isto é um pensamento daquele tipo que a gente conhece, que alguns vão falar que todos os caminhos levam a Deus. Em parte eu até acredito, não se pague nesta manhã, em parte eu acredito, todos os caminhos levarão a Deus. Mas há uma diferença.
eu e você compareceremos perante a Deus para receber uma palavra. Vinde a mim, benditos do meu Pai, recebei de mim por herança aquilo que vos foi prometido desde o início. Mas para os malfeitores, aqueles que não se sujeitaram, aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, não reconheceram Ele, porque o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que leva ao céu. Aquele que não se sujeitar, aquele que não aceitar, o triste destino dele será condenação eterna. Todos os caminhos levam a Deus, porque até mesmo aquele que não aceitar, ele vai comparecer perante a Deus para ser julgado. Vai ser julgado. E não terá desculpa nenhuma perante ao Senhor. E agora eu volto a este personagem que eu falei nesta manhã. Agora imagine Adolf Hitler, que se sentia superior, se sentia um Deus entre os homens, que iria difundir uma nova raça pura, ariana, comparecendo perante a Deus, tremendo de medo, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele é menos que nada, e reconhecendo que tudo aquilo que ele achava que era verdade, era engano de Satanás na vida dele, reconhecendo que ele precisava de Deus, e precisava de reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas agora não tem mais tempo, não há mais condição e não há mais solução para o seu caso. Vai amargar por toda a eternidade num lugar que é um lugar de tormento. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus, e como um ser de amor não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Deus não condenou ninguém para o inferno. O inferno não foi preparado para o homem. Verdadeiramente, esta questão do universalismo fala sobre uma verdade. Mas entenda uma coisa, alguns vão querer torcer essa verdade, para enganar. O diabo vai usar muitos para torcer essa verdade e enganar. Verdadeiramente o inferno não foi preparado para o homem, mas todo aquele que não reconhecer o Senhor se fará também como adversário de Deus e receberá a condenação eterna. Essa ideia de falar que Deus é amor, só que eles esquecem que Deus também é justiça, né? Positivo. Positivo, justiça. Eu conheço um irmão presbítero Almir Guerra. Ele costuma dizer que Deus não é justo, é justíssimo. É muito mais do que justo. Deus é, ele repete. Quando a gente fala para ele, pronuncia para ele, Deus é justo, ele é um justo, não. Deus é justíssimo. Tópico 3, o alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam uma fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente e exposto no Novo Testamento. Foi o que eu comentei. Ele vai alguns vão querer torcer a verdade. E tem muita gente entrando hoje em dia nesse tipo de pensamento. Tem muita gente acreditando nesses homens. Tem muita gente acreditando que, por Deus ser amor, Ele não vai permitir que o ser humano seja lançado, a pessoa seja lançada no inferno e receba a condenação eterna. Eu costumo ter um pensamento a respeito do inferno.
E isso é uma verdade. Salvo alguns irmãos que estão nos caminhos do Senhor desde da sua infância, os nascidos e criados na casa do Senhor, mas mesmo esses nascidos e criados tiveram que tomar a sua decisão e confessar o Senhor Jesus um dia. Mas eu, como vim para o Evangelho aos 26 anos, eu entendo que é necessário reconhecer ao Senhor Jesus e é necessário aprender que o inferno ele foi preparado como castigo de uma rebelião. E eu preciso entender que a verdade bíblica diz que se eu não permanecer fiel até o fim, isso será uma triste realidade para mim também. Devemos estar a cada dia, eu entendo que devemos estar a cada dia preparados, mas alguns desses ensinos vão falar que você não precisa se preocupar com essa questão, porque Deus é amor. Mas como o nosso irmão, o pastor William disse e acrescentou, Ele é justíssimo, Ele é justiça. E alguns vão torcer esta verdade, trazendo alguns ensinamentos. Essa geração está sendo ensinada desta maneira. Daí cabe a grande responsabilidade que temos como verdadeiros cristãos, como chamados por Deus, de fazer deste assunto, um assunto mais pertinente em nosso meio, em nossas pregações, em nossas exposições, falar sobre a realidade da condenação eterna, que é uma pregação que muitos não querem adentrar por ela nos dias atuais. Se prega muito sobre prosperidade e uma visão errônea do que é prosperidade. Porque eu entendo que prosperidade é felicidade. Felicidade não independe daquilo que eu tenho no bolso. Felicidade não independe do lugar que eu ocupo, a importância do lugar que eu ocupo, quer seja no meu trabalho, perante a sociedade. Prosperidade é felicidade. Você é feliz com aquilo que o Senhor permite que você tenha. Não é quando Deus te enche de bênção que você é feliz, porque a gente sabe que, para amar o Senhor, não é porque as coisas que Ele pode nos dar, mas por tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele já nos deu. Não é aquilo que Ele vai fazer por nós, é por tudo aquilo que Ele já fez pela nossa vida. É a palavra-chave. Arrependimento. Verdadeiro arrependimento. Louvamos ao Senhor que Deus, Ele não vê como a gente vê. A gente contempla o exterior, julga pelo exterior, mas o que vai fazer o diferencial dessa pessoa, que muitas das vezes viveu uma vida toda dissoluta, mas nos últimos momentos, levantou as suas mãos e reconheceu ao Senhor Jesus, é se ele verdadeiramente ele se arrependeu. No caso, a pessoa que vive uma vida de renúncia, serve a Deus até o último momento, essa pessoa escolheu não servir, não renunciar, vai ter alguma diferença no julgamento das bodas? Não, nenhum. A própria palavra da crucificação nos dá um exemplo prático disso. O ladrão da cruz viveu uma vida
instante ele olhou para Jesus que estava do lado dele, reconheceu e falou até mesmo para o seu companheiro: olha, nós estamos aqui porque merecemos estar, mas em nosso meio está um que está aqui sem culpa alguma. E se vira para o Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor foi: hoje mesmo estará comigo. A dúvida dela está respondida na parábola do trabalhador. Quando Jesus fala. Isso. Começa, né, a parábola de Jesus do trabalhador, né, da vinha, diz que o Senhor, ele tinha uma vinha, ele precisava contratar alguns trabalhadores. Então ele contrata primeiro alguns que vão pegar o trabalho na primeira parte da manhã. Alguns ele vai chamar, eles vão pegar da metade do dia, e tem outros que ele vai contratar, eles vão trabalhar no finzinho. E no final, o Senhor Jesus nos fala que aquele dono da vinha, ele vai pagar igualmente, tanto que começou, né, na primeira hora do dia, né, quanto os que chegaram na última hora. E alguns vão achar que isso é uma coisa injusta. Aí a resposta do Senhor Jesus é: olha, o dono quem manda é o dono da vinha, então ele paga igual segundo a sua vontade, né? Nosso irmão Álvaro. Não, pode. A irmã, vamos só por ordem, né? A irmã tinha levantado ali. Já foi? Já foi? A irmã, depois eu vou passar por isso para o seu irmão. Também com o filho pródigo, se a gente pensar assim, né? Porque o irmão do filho pródigo, mais velho, né? O mais velho, né, meu pai? Ele foi para lá com a lama, se sujou todo, agora vem, se arrepende, né? E o Senhor vai me dar o anel e fecha para ele. A questão é salvar a alma, independente, né, do momento que for. Eu vejo assim. Eu vejo dessa forma. O negócio é salvar a alma. Porque o inimigo quer tragar a alma, né, de um de outro. É assim, o mais preocupante aqui é a questão das manobras. A pessoa fez, errou. Entendo tudo isso, o arrependimento, o senhor falou, está correto. Mas que nós, como crentes, temos que entender a soberania positiva. A soberania de Deus foi melhor. Eu digo porque, exemplo, na minha casa, se meu pai fosse salvo hoje, ela estava vindo, nós vamos, tem que abrir, tem que dar no fundo, eu prefiro que vá para o leito do hospital. Se arrependa lá que vai para o céu. Tem um verdadeiro A repito. soberania do ato da cruz do Calvário, a soberania de Deus. Dos trabalhadores, soberania de Deus. É isso que nós temos que entender com o crente. Nós não temos que entrar nesse limite. Nós temos que entender que a soberania de Deus sobre salvar aqueles que têm uma aliança. Primeiro, como o irmão falou, o arrependimento. O arrependimento, a soberania. Nós não temos que entrar nesse mérito. E a gente, né, continuando no assunto ali, que a gente está indo no assunto da primeira pergunta, a gente tem que entender que quem melhor que Deus para saber se há um verdadeiro arrependimento, né? Ele vai conhecer, porque alguns, vão falar por medo, né? Mas Deus sabe onde está o verdadeiro arrependimento. Pastor William. Uma questão que eu achei interessante, que ela falou que se há diferença para aquele que se arrepende no final, né? Outro vai galardar, e os que estão vivendo uma vida santa. Sim, tem diferença sim. Tem diferença na recompensa que tiver naquele céu, que é o galardão. Vai ter diferença, entende? Tem que ter diferença, não seria justo. Então, para aquele que vive uma vida santa, ele terá galardão, o outro não. A Bíblia fala que as provas, que as obras serão queimadas. Umas obras serão como feno, outras obras serão como pedras preciosas, então há diferença. Algumas obras serão consumidas, ele não vai perder a salvação, mas as obras dele serão provadas. Então haverá diferença sim no céu, de galardão, não de salvação. Positivo. Aí a gente vai concordar, né? Eu gosto de trazer algumas coisas, né? Eu gosto de trazer alguns assuntos, porque a gente conhece algumas, né, teologias aí a respeito de uma vez salvo e salvo para sempre. Quando chegar no céu, entenda isso. Quando te falarem, olha, uma vez salvo, salvo para sempre, pode
Porque quando chegar no céu, está salvo para sempre. Então a salvação para sempre é quando chegar no céu. Uma vez salvo, chegou no céu, está salvo para sempre. Não por acaso que o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles também teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. Resistiriam à verdade, apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo sua consciência cauterizada. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Não precisa nem a gente comentar muito, né? É tudo que a gente está vendo. Todos esses absurdos, né, que estamos vendo. Algumas pessoas que deveriam ser aqueles que instruem, e às vezes tem um rebanho grande, né? Estão preocupados com o status, quem é o maior, quem é o mais famoso, quem tem mais nome. Olha, entenda uma coisa nesta manhã: não importa aonde o teu nome vai chegar, importa aonde você vai chegar com o destino final da tua vida, né? Porque eu tenho uma coisa comigo, olha, pode elogiar, pode falar o que for, isso não entra no meu coração como soberba, não. Eu sempre transfiro, é para o Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Eu transfiro para Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. A palavra não é minha, é o Espírito, quando pela misericórdia nos usa, né? É que nós trazemos alguma coisa. Se Ele não falar, não temos nada para falar. Se Ele não nos der a revelação, não temos nada para dividir com os irmãos. Então não ligue, né? Se alguém está crescendo, alguém está aparecendo, e você começa a observar que quando a fama começa a chegar, a pessoa começa a se desfiar da verdade, né? Isso é uma verdade bíblica a respeito dos últimos tempos, né? E estamos vendo isso acontecendo. Estejamos apercebidos que estamos próximos às vésperas do evento na qual estamos esperando com ansiedade, que é ouvir o soar da trombeta. E deixa eu dar uma notícia nesta manhã: essa aula pode não terminar nesta manhã, e a trombeta soar, e esses bancos ficarem vazios. Eu costumo dizer lá em São João de Meriti: está chave, está carteira, está cartão, e pode ficar com tudo, eu quero é subir. Aleluia! Eu quero é subir. Quem está procurando status, quem está procurando fama, fica por aí se quiser, né? Eu já abri mão de tudo, né? Pelo céu, pela salvação. E devemos lembrar, não podemos deixar de dizer nesta manhã, né? Céu e inferno é uma realidade que nós, como falamos aqui, aguardamos o soar da trombeta, mas a cena também de deixar esse plano pode ser cantado também, antes, né? Conforme eu falei, estava ansioso de estar aqui com os irmãos nesta manhã. Poderia ter acontecido comigo, eu não sei se eu chego no final do dia, pastor William, irmãos, pastor Donão, eu não sei se eu consigo pregar, eu te espero lá em São João do Meriti, mas não sei. Então, o alerta como igreja do Senhor: sejamos vigilantes. Essa semana a palavra vigia está forte, Minha esposa, né? Acontece alguma coisa, opa, vigia, né? Mas não é ela vigiar, não. O assunto a palavra que me vem é vigia. Então estejamos vigilantes, né? A todo momento, preparados a todo. Espere a salvação para hoje, para agora. Porque tem muita gente que está sendo envolvido por esses ensinos, porque desde a sua infância escuta dizer: Jesus está voltando, Ele está voltando verdadeiramente, né? E os anos se passaram
e ele não viu Jesus voltar e começa agora a relaxar, começa agora começar até a ter dúvida se Jesus volta ou não volta. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aqui chegamos como as 5 prudentes. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Antigo Testamento, a primeira palavra a destacar no Antigo Testamento, a primeira palavra a se destacar no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos. Sepultura, inferno, cova. Ela traz ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar. Os ímpios não seriam resgatados. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais no lugar dos corpos das pessoas, dos corpos onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Então, nós vamos entender que no Antigo Testamento vai falar a respeito do fim da matéria, a sepultura, do lugar onde o corpo não torna. No Antigo Testamento nós vamos observar que a palavra Seol não vai fazer a divisão que no Novo Testamento vai trazer sobre o destino daquele que viveu uma vida e entregou a sua vida ao Senhor. Está reservado salvação do destino daquele que viveu dissolutamente. Então, nós vamos entender, o comentarista vai trazer desta maneira, que o Antigo Testamento vai apontar para o Novo Testamento. Quando o comentarista ele fala aqui que as pessoas, aqueles que morreram crendo na redenção no Antigo Testamento seriam resgatados, eu vou entender que Jesus, quando foi crucificado, ele desceu às regiões mais baixas e resgatou essas almas e as colocou num lugar seguro. Alguns teólogos vão dizer que ele escondeu debaixo do trono de Deus. Eles estão aguardando também o grande dia, assim como nós estamos aguardando. E a verdade bíblica diz que os que estiverem vivos serão transformados, mortos ressuscitarão primeiro com um corpo glorioso. Nós que estivermos vivos seremos transformados e todos se encontrarão nos céus com o Senhor Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, a palavra Seol trazia alusão ao fim, ao lugar que não tinha retorno, o destino final. Isto apontava, e a gente vai entender. Eu também já tive essa dúvida. O que aconteceu com aqueles que morreram antes da vida do Messias, crendo na redenção, que o Redentor viria, mas morreram antes? E a Bíblia nos dá a resposta a respeito disso. Conforme eu falei, na crucificação, Jesus, quando desceu, ele levou todas as almas, colocou a alma daqueles que morreram na esperança no lugar, como falamos, no esconderijo, estão no lugar de descanso, aguardando, e aqueles que morreram e na impiedade estão no mesmo lugar daqueles que morrem hoje em dia, num lugar que começa já um tormento. Eu costumo simplificar e dizer: aquele que morre em Cristo vai estar num sono tranquilo. Sabe aquela noite que você deita, tem aquele sono tranquilo, você acorda renovado, você acorda com suas forças renovadas. É aquele que morre em Cristo, vai ter aquele sono tranquilo.
Mas aquele que morre sem a salvação é como aquela noite que a gente tem de pesadelo que incomoda, a gente acorda cansado. Já viu aquele pesadelo que a gente corre, e aquilo que a gente está correndo, a gente não consegue se distanciar, a gente acorda, cansado. Eu creio que é assim. Já está em um lugar onde começa o tormento. Mas como eu disse, o inferno ainda não foi inaugurado. Nem Satanás, nem os anjos que se rebelaram estão no inferno. O inferno ainda encontra-se vazio. Após o julgamento, após a sentença do Senhor nosso Deus, será lançado. Tópico 2, número 2 do tópico 2 aqui. No Novo Testamento, 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento. Foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, traduz a hebraica Seol. Tártaro, Gema. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. Daí eu tenho uma ideia que quando Jesus ele conta, alguns vão tratar como uma parábola do rico e do Lázaro. Eu entendo que é uma história, porque dá-se nomes. Se a gente for observar, todas as parábolas que Jesus conta, ele fala um certo homem, um certo senhor, e quando ele conta, ele vai contar a respeito de Lázaro, vai contar a história. E eu começo a entender a respeito desse abismo quando Jesus conta essa história e o rico que está no lugar de tormento, ele vai pedir ao Senhor que permita que Lázaro molhe o seu dedo e ponha na sua língua. E a resposta: olha, tem um abismo posto entre vocês. Os que estão desse lado não podem alcançar os que estão do outro lado. Eu entendo que esse abismo é aonde o comentarista vai dizer, esse abismo mais profundo é onde estão presos os anjos caídos. Entenda bem, Satanás não está preso não. Satanás não está preso. Entenda isso. Estão presos os anjos caídos. Apocalipse revela. Eles serão soltos lá no final. Mas Satanás não está preso. Satanás é o príncipe desse século. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, eu entendo que até mesmo o nosso Senhor Jesus, quando ele foi levado para ser tentado, nós vemos que Satanás oferece todas as riquezas desse mundo ao Senhor Jesus. De maneira alguma, o Senhor vai falar: não, tudo que há nesse mundo é meu porque eu fiz. Não. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse século é Satanás, que não está preso. Por isso que eu disse que há uma guerra espiritual. Eu não sei quais foram as guerras nesta manhã que vocês travaram para estar aqui.
Eu sei que é vontade do inimigo. Olha, eu cheguei cedo aqui, meus filhos, mas antes de eu sair, minha esposa está ali de prova. Eu lembro que quando eu perdi o sono ontem, eu levantei, né, e saí, fui até no carro, porque eu esqueci a carteira dentro do carro. Eu fui lá pegar minha carteira e entrei. De maneira, na hora de sair, cadê minha carteira? Fui no carro, onde eu costumo deixar, não estava lá, lembrei, eu peguei a carteira e entrei. E cadê a carteira? Ela já dentro do carro, o carro ligado do lado de fora. Eu falei, eita. Rodei para cá, rodei para lá, rodei para cá, rodei para lá. Em dado momento eu falei, opa, eu preciso orar. Isso é impedimento. Ele está querendo se levantar. Dobrei o meu joelho e falei, Senhor, não permita que isso aconteça. Né? Senhor, se for da tua vontade, não permita, mas se acontecer, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo, com carteira, sem carteira, estaremos lá para louvar o seu nome. Eu acabei de orar, lembrei que eu coloquei a jaqueta ontem, tem um bolso por dentro da jaqueta. Quando eu tirei a carteira de dentro do carro, eu coloquei automaticamente no bolso, porque eu tinha que caminhar até o portão para entrar. Meu carro fica do lado de fora, e achei a carteira e vim. Se eu começasse a murmurar, estava procurando até agora. O inferno trabalha, Satanás está solto, né, trabalhando diuturnamente contra mim e contra a tua vida. Pode falar, meu irmão. Então, eu tenho vivido esses dias algo parecido. No meu local de trabalho, tem uma amiga, uma outra amiga que fica lá, uma vez até que a gente não faz questão, isso é muito questionadora, e ela não entende muita coisa. E a gente não sabe muito sobre isso. Ela não serve a Deus, mas ela não bebe, não fuma, não faz mal para ninguém, faz a oração dela e ela falou: se ela vai para o céu, ela não faz mal para ninguém. Ela falou que Deus vai descer no tridente e vai nos terminar, porque eu não aceitei. E então a gente tem vivido dias assim lá no trabalho. E a outra amiga que faleceu também não servia a Deus, tinha uma outra opção sexual, mas também era uma pessoa. E não me recordo, ela ia à igreja, mas não me recordo se ela tinha aceitado Jesus. E essa amiga que permanece lá, acredita em espírito, aí ela chora muito pela perda dessa amiga. E ela falou que uma outra pessoa, uma outra pessoa que é espírita, ele falou assim: para de chorar, porque se você ficar chorando, ela não vai descansar. Não você falou a respeito dos que morrem em Cristo, né? Descansando no seio de Abraão, e os que morreram, não morreram em Cristo, estão dormindo um sono pesado. Não entendi muito a respeito disso. Se o inferno não foi inaugurado, então a pessoa que não morreu em Cristo, ela não está descansando no seio de Abraão, mas que ela está onde? Fiquei meio confusa. Por conta desses dias que eu tenho vivido no meu local de trabalho. Porque ela falou assim: mas eu não bebo, não faço mal para ninguém, então Deus vai descer com o tridente, vai nos terminar. Então, em suma, todos que morrem estão no mesmo estado, se encontram no mesmo estado. Quando eu falei do sono tranquilo, e do sono pesado, é porque são mistérios que a gente não conhece profundamente, porque só morre quem nunca morreu antes, A gente só tem a teoria da questão. Mas, falando sério, o que acontece? Quando eu falei do sono pesado, do sono tranquilo, porque aquele que morre em Cristo, ele já está dormindo na expectativa de estar junto a Cristo. Por isso que a palavra que a gente diz a respeito da morte é: morreu, segue-se o juízo. A gente vai entender, o comentarista traz isso bem claramente na lição a respeito da escolha. O tempo de escolha é agora, enquanto ainda tem o fôlego de vida. Porque quando morre, segue-se o juízo de Deus
sobre aquela vida. Não há outro caminho, não existe outra porta. A pessoa pode ser muito boa, a pessoa pode ser uma pessoa muito caridosa, uma excelente criatura, mas a todos os homens cabe a necessidade de receber o Senhor Jesus Cristo, reconhecer como seu único e suficiente Salvador, para passar pela porta. A porta é Ele. Ele é o caminho, verdade e vida. Ninguém chega ao céu sem aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é, sabe qual é a dúvida dela? A dúvida dela é o que se permeia na mente da maioria das pessoas que não conhecem o Evangelho ainda, né? A Bíblia diz que ninguém vai ser salvo por obras. Então o primeiro ponto é isso, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé que não vem de vós, vem de dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ninguém vai ser salvo pelas obras. Obras vão refletir o estado de salvação da pessoa. Então o ponto crucial para a salvação, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem de pecado, de justiça e de juízo. Então enquanto a pessoa não reconhece que ela é pecadora, ela vai tentar se auto-justificar pelas obras dela. Então, ela fala para você que ela não faz mal a ninguém. Mas o Espírito que sonda e esquadrinha o coração do ser humano, sabe que em algum momento, em alguma circunstância, ela já fez mal a alguém. Porque a natureza pecaminosa do homem faz com que o homem, ele faça algo de errado. Não adianta, por mais que ela declare com seus lábios, ela está sendo mentirosa. Entendeu? Então ela está tentando se auto-justificar. E a nossa justificação não vem das nossas obras. Nossa justificação vem pela fé em Cristo Jesus e pelo reconhecimento de pecado. Então ela, infelizmente, a mente dela está embodada pelo ensino mentiroso de que a gente não precisa reconhecer nossos pecados. A primeira coisa que ela diz: bom, eu não faço mal a ninguém, não bebo, não fumo. E até parece que pecado é só não fazer mal a ninguém, beber e não fumar. Mentir é pecado, falar mal da vida dos outros é pecado. Você, muitas vezes, tomar uma atitude que venha adulterar alguma situação. Falei aqui recentemente que as pessoas defendem muito a questão do adultério só no lado sexual, né? O adultério tem uma abrangência muito grande, entendeu? Então, quando uma pessoa adultera um valor no nota fiscal, ela está adulterando, está pecando. Quando ela fala alguma coisa, até mesmo em função de circunstância, né? Como eu falei uma vez num estudo aqui sobre a questão da ética situacional, né? Ela precisa mentir porque tem dois valores em conflito, tá? O valor da vida, né? Então ela está numa situação que, se ela não mentir, ela vai morrer, tá? Então eu estou fazendo apologia para mentira. Estou falando de dois valores importantes. Um é a vida e o outro é um valor um pouco menor. Então, quem vai prevalecer? O valor da vida. Abraão fez isso. Lembra quando Abraão ele teve aquela situação que ele foi para o Egito, chegou lá e disse que Sara era sua irmã? Sara não era sua irmã. Por mais que estava, não, ele era minha irmã, porque era irmã, não era de pai e mãe, era só de uma parte, mas mentiu. Então ele pecou porque ele é pecador. Abraão é o pai da fé, mas ele pecou. Moisés é o pai da fé, mas ele pecou. Entendeu? Então, às vezes nós, em situações, a gente vai precisar tomar uma atitude que nós vamos pecar, porque é a nossa natureza humana. Então nenhum homem, a Bíblia diz que nenhum homem é justo por si mesmo. É somente olhando para Cristo e reconhecendo seus pecados. Infelizmente, a amiga dela, se ela não se arrependeu antes de morrer, ela está no local de tormento, né, que é uma antessala, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, rapidinho, tá? Permite, tá? Vamos lá. Então, você fez alguma coisa, você não, vou botar isso, é melhor, né? Eu fiz alguma coisa errada e eu uso muito isso na vida militar, na hora do pacto. Qual que é a hora do pacto na vida militar? O cara cometeu uma transgressão, então aí tem duas pessoas, tem dois militares sentados lá na antessala, aguardando ser atendido pelo comandante dele.
Tá? Só que um vai receber um elogio, porque ele fez um ato de bravura, e o outro começou uma transgressão, está na antessala. Só que o que está ali para receber o elogio, ele está no regozijo tremendo, ele sabe que ele vai entrar, o comandante fala, ó, 3 dias de dispensa para você, né? Você vai ficar em casa, aí o Marco vai ficar em casa 3 dias, camarou, vai beber, não sei o quê. Então ele está num lugar igual ao outro, aparentemente. Mas o estágio, né? Guardando suas proporções, quando a Bíblia fala, é uma separação, né? Nesse caso é uma separação, está no mesmo lugar. Estou falando da situação de morto, mas o outro está ali angustiado, ele já está sendo atormentado ali. Caramba, eu vou tomar cadeia, eu vou tomar detenção, como é que vai ser isso? Eu vou ser expulso? Então, os dois estão numa antessala, só que um está no regozijo de quê? Vou entrar e vou receber uma medalha, né? E o outro está ali, ó, cara, será que eu vou ser preso 8 dias? Será que eu vou tomar só uma detenção? Será que eu vou passar só uma noite no quartel? Né? Então veja bem, essas são as duas situações. Todos dois estão numa antessala, só que um está na antessala de regozijo. É assim os crentes que morreram com Cristo. Ele está numa antessala, né? Que é o seio de Abraão, que fala nessa passagem aí. E o outro está no local de tormento, que aí no Novo Testamento pega o Hades e coloca como antessala do inferno. E está entre dois do abismo. Então, enquanto o que está no seio de Abraão está aguardando o dia da ressurreição, o que está do outro lado está aguardando o dia do julgamento, para ser lançado do abismo eternamente. Então não tem esse negócio da pessoa, quando você ficar chorando, fulano vai descansar, vai chorar, vai sorrir, não vai adiantar nada. Entendeu? Porque ele teve a oportunidade de vida, ele pode chorar, pode fazer jejum de 40 dias, 40 noites, pode acender uma vela, pode pedir perdão pelo pecado do outro, já era. Esse já era, o que morreu já era, não tem mais solução para ele. Agora, para ela que está viva, ainda tem uma oportunidade. Ela reconhecer que é pecadora, que precisa de Jesus, entendeu? E que só através dessa atitude dela que ela vai ser salva. Senão, ela vai se juntar a amiguinha dela lá também. Vai encontrar as duas juntas lá, vai tentar quem meu Deus. Depois da morte chega o juízo. Não tem. Morreu, já tem. Isso. E orar por ela também, porque ela já está sendo atormentada pela outra. Porque o Hades é aquele que é um poço, um pequeno poço daquilo que será lá no céu. O céu, quando nós olhamos na Bíblia, é que a pessoa está recebendo como se fosse um pequeno tormento, pouco a pouco. E o Hades é um pequeno poço daquilo que nós vamos receber lá no céu. Não. Hades e Sheol é a mesma coisa. Isso. Hades e Sheol é a mesma coisa. Mudou nada. Hades e Sheol é a mesma coisa. O Sheol só é uma visão do Antigo Testamento. O Hades é uma ilustração para agora, né? É o mundo dos mortos. Todo mundo que morreu, ele está entre aspas no Hades. Todo mundo morreu. Só que o Hades é dividido hoje entre duas partes: seio de Abraão e o local de tormento, né? Então, e aí o que aconteceu? Só que agora, lá no Hades, não tem mais aquela outra parte, porque quando Jesus morreu, ele pegou quem estava ali e inaugurou o paraíso. Então acabou o outro lado, agora só tem o local de tormento e o abismo. Só está aguardando para o capeta fazer o raio ele caiu lá embaixo. Então, só para a gente fechar aqui e entrar no 3, para a gente chegar na conclusão no tempo certo, só concluindo tudo que a gente. É tudo um adendo para. É tudo adendo. Tudo acrescenta, né? A pessoa pode ser o melhor ser humano, pode
cometer, pode realizar as mais belas obras, mas do pecado original só se livra quando reconhece o Senhor Jesus como Salvador. Não tem como se livrar. A célula de acusação é desde o começo, do princípio. Até aquele que nasce, já nasce no pecado. Ele pode até se livrar de cometer alguns pecados, mas do pecado original só se livra aquele que reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Meu irmão, a Bíblia também fala a respeito, porque não adianta eu falar a língua dos anjos, dar o meu fogo para ser queimado, se não tiver o amor. Quem é o amor? É o Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente não entregar a vida da gente a Ele, confessar Ele, né, na nossa vida, não adianta. A gente pode dar um pouco para ser queimado, pode dar riqueza toda, e não vai adiantar nada. Pode profetizar, pode falar em língua, pode ter revelação, isso vai acabar. O que vai continuar é o amor. O amor vai se estender na eternidade. Tópico 3, doutrina bíblica do inferno. O inferno, conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41. O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como este para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e os anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, o ser humano que despreza Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo destes séculos, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios. É o que a gente está falando aqui, escolhe. E Jesus está a todo momento, Deus está a todo momento falando, eu te dou a prerrogativa de você tomar melhor a escolha boa, mas o ser humano que escolhe. Se ele não reconhecer o Senhor Jesus, ele está, só tem dois lados, não tem uma terceira via, né? Ou você se entrega ao Senhor, é direita ou esquerda. Não tem, terceira via não tem, direita ou esquerda, né? Direita ou esquerda, ou é ou não é. Por isso que a gente lê lá na Bíblia que se fará a diferença daquele que serve e do que não serve, né? A gente entende dessa maneira, a gente entende, começa a compreender assim dessa maneira. Será a diferença daquele que verdadeiramente serve e daquele que não serve, daquele que está somente passando tempo, né? Está na igreja, né? E tem uma concepção de igreja como uma reunião social. Isso aqui não é uma reunião social. Nós somos, né, membros de um corpo cujo cabeça continua e sempre será Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e nos proporcionou a maravilhosa salvação. Amém, meus queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Número 2, o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Eu faço um acréscimo aqui, que a maior dor daquele que irá para o inferno será a total falta da presença de Deus. Porque até o homem que vaga aí, ele busca algo que preencha na vida dele, e só é preenchido pela presença. A gente entende depois que a gente vem que só se preenche com a presença de Deus, porque o homem foi criado por Deus para adorá-lo. Então o vazio que o homem sente é falta de Deus, e no inferno o pior tormento será uma eternidade longe da presença de Deus. A maior dor do inferno não será agonia, né? Não será, né, a ferida que não vai fechar,
o fogo que vai arder. A maior agonia do inferno é a total ausência de Deus. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral. Entendo, o ser humano vai integralmente, vai sentir dor, vai sentir medo, agonia, né? Vai sentir falta, tristeza, vai chorar. Mas eu louvo e agradeço o nome do Senhor, que o destino que está reservado para mim e para você é bem diferente. Porque a promessa da palavra diz que nos nossos olhos serão enxugados toda lágrima. Não vai ter tristeza, não vai ter dor, aleluia, não vai ter agonia, será só glória e aleluia. Não vai ter noite, não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor nos trará um dia na eternidade. Ao contrário daquele que irá para o inferno, estará em trevas por toda a eternidade. A igreja estará na eternidade, num dia interminável, né? Junto ao Senhor. Que maravilha será! Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e dos demônios. Coisa interessante, né? Até aquele que não quer nada com Deus tem medo do diabo, né? Mas precisa entender que os caminhos que a Bíblia diz que para o homem parece bom, mas no final o caminho de morte, a morte é a companhia desprezível de Satanás por toda a eternidade. Misericórdia. É o castigo eterno. Número 3, castigo eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, fogo inextinguível, fornalha acesa, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e a sua palavra. Vai se tornar semelhante a Satanás e os anjos que se rebelaram contra Deus. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono. Eu preciso salientar nesta manhã para a igreja do Senhor: a igreja não vai passar por esse julgamento, meus queridos. O julgamento é para ímpios. A igreja estará, né, nas bodas do Cordeiro. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas o fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno. Os que escolherem a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o inferno ou tudo para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem, é pessoal, né? O homem escolhe para onde que ele vai. E nós concluímos nesta manhã dizendo: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Não é história da garotinha, é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais tão grande salvação que Deus providenciou para nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Sem Cristo não tem como alcançar o céu, né? Então, o nosso amigo fiel, que não nos deixa, o amigo de todas as horas, o amigo que podemos contar em todos os momentos, né? Agora o conselho do seu irmão nesta manhã: seja
cada dia e busca cada dia ser amigo do Senhor. Ninguém é perfeito. Todos nós pecamos, palavras, pensamentos e ações. Mas Deus conhece o teu e o meu coração. Pecamos voluntária e involuntariamente. Mas esse ensino e esta lição vem como um alerta para cada um de nós. Né? Para a nossa irmã de manhã, das perguntas aqui, a melhor Bíblia, né, que elas podem ler é a tua conduta, é a nossa conduta. Às vezes não vai precisar abrir a Bíblia para falar nada. Né? Não vai precisar abrir versículo. A nossa conduta faz total diferença. Então, que possamos com os nossos atos, a nossa conduta, mostrar, né, que é um Deus amoroso. O inferno não foi preparado para o homem, mas aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo, ele não é diferente porque ele não peca, ele não é diferente porque ele não erra, mas ele é diferente porque ele se arrepende. Amém? Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Espero que tenhamos acrescentado mais um pouco, né, em sabedoria nesta manhã. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.